Tudo bem, gente? Agora chegou o momento de trabalharmos a dica de geografia. E eu estou apostando bastante nessa edição do Enem na perspectiva de termos questões envolvendo de maneira ampla o ambiente natural. Afinal de contas, o ano de 2020 foi um ano muito complicado, não somente porque nós tivemos a pandemia, não é verdade? Mas também porque o ambiente natural brasileiro sofreu bastante. Reparem, nós tivemos aí essa questão das queimadas no Pantanal Mato-Grossense, que agonizou bastante, né? Muitas espécies acabaram perecendo por causa das chamas. Tivemos as queimadas na Amazônia, que se tornou uma questão de balbúrdia internacional. E fora isso, nós continuamos a manter, né, o processo de agressão natural nas nossas águas a partir, claro, do assoreamento de rios, de dejetos urbano-industriais com afluentes, né, sendo poluídos pelos esgotos, enfim. Nós temos ainda aquela questão da emissão de gases poluentes na atmosfera que colaboram para o processo de intensificação do efeito estufa e aí vem o aquecimento global. Então essas questões ambientais são questões bastante pertinentes a esse cenário que nós estamos, infelizmente, nesse contexto de um ano bastante complicado, vivenciando, né? Então eu acredito que de repente você possa vir a ter uma provocação envolvendo essa questão dos ambientes naturais. E aí, eu vou trazer para vocês um tipo de organização de questão que o Enem normalmente traz e que você tem que ter a expertise de identificar a maneira como você vai responder a mesma. Por exemplo, venha para cá, olha aqui. Você tem uma questão que faz o seguinte comentário: a charge se refere ao impacto das enchentes nas cidades, fenômeno que assola de forma recorrente a população urbana brasileira. Na verdade, as cidades brasileiras elas não são preparadas para lidar com o período das chuvas. E aí, como você não tem a devida capacidade de absorção dessa água, através inclusive da infiltração da mesma, né? Acontece que o escoamento superficial acaba sendo muito amplo e as enchentes acabam sendo situações inevitáveis, né? Na sociedade urbana brasileira. Sobre as causas das enchentes em áreas urbanas e as possíveis soluções para minimizar seus efeitos, assinale a alternativa correta. Qual é a ideia aqui? A questão me provoca sobre causa e sobre solução. Então você tem que entender que o primeiro comando vai ser uma causa e o segundo comando vai ser uma solução. Então a ideia da questão é causa e solução. Essa é a relação que você precisa identificar. E aí vem a questão. Uma causa seria o crescimento urbano desordenado sem estruturas de macrodrenagem. Claro, isso é uma situação que remete à formação de enchentes. E a solução? A ocupação integral dos lotes evitando infiltração. Se você evitar infiltração, você contribui para que ocorra o processo de enchentes. A infiltração é um processo que vai favorecer a ideia da captação da água e, consequentemente, você não iria permitir a enchente. Então, essa ideia aqui da solução na alternativa A está equivocada. Vamos para B. O assoreamento do leito dos rios. Existem rios urbanos e assoreamento é quando você promove a acumulação de sedimentos que diminui a profundidade e enlarguece o rio e aí você inunda. Aí vamos lá, o cara vem e diz assim: a retificação dos leitos dos rios aumenta a velocidade do escoamento. Se aumenta a velocidade do escoamento, não é solução. Você está potencializando o problema. Não serve. Vamos para C. Falta de saneamento básico, que é um problema grave nas cidades brasileiras, né? Descarte indevido de lixo que entope bueiro, enfim. Essa questão do saneamento básico, esgotamento sanitário a céu aberto, é realmente uma causa de enchentes.
Aí vem as soluções, né? A instalação de serviços de esgotamento sanitário, perfeito. Drenagem das águas da chuva, perfeito. E coleta do lixo. Me parece que a letra C, ó, já organiza uma causa e a solução. Vamos para D. Ocupação irregular das várzeas dos rios, sopés de morros e encostas com alto declive. É uma relação de enchente. A verdade é que as encostas já está sendo uma forçação de barra, né? A encosta, ela faz com que a água desça com muita velocidade. Agora, se você não tiver calhas de contenção dessa água, vai ter enchente. Se não, então a encosta já é uma forçação de barra. Aí vem programas de pavimentação urbana para facilitar o escoamento. Gente, a pavimentação dificulta a infiltração com esgotamento, cobertura asfáltica, passeios, então não seria, tá errado. E a letra E, o destino inadequado do lixo sólido é um problema. A construção de diques, piscinões para armazenar nos períodos de maior índice pluviométrico, o excesso de descarte em tubo irregular. Na verdade, isso não é nem uma solução plausível, né? Você vai construir uma contenção de área para água superficial e o volume da água, se for maior que o devido, então não é realmente uma questão de solução. Então perceba que a letra C se encaixa com perfeição na provocação que a questão fez. E aí a segunda questão trata a relação de bioma. Né? É como eu estou falando, a ideia do ambiente natural do Brasil deve aparecer na sua prova. Tenha dúvidas que o ambiente natural brasileiro sofre bastante com o processo de agressão. E aí fica uma dica cheque aí, viu? Lembra sempre que uma das principais causas hoje de agressão dos ambientes naturais brasileiros é a expansão do agronegócio. Vital para a economia brasileira, porque nós exportamos muito soja e gado, batemos muito isso nas nossas aulas durante o ano, e aí fica essa dica. Inclusive, o agronegócio é hoje o responsável pela expansão do desmatamento no sul da Amazônia, caminha para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, atingindo áreas de preservação ambiental, de reservas indígenas. Aí tem um confronto dos índios com a nova grilagem. Fique atento, fique atenta a esse cenário. E essa questão é aquela questão clássica do Enem, que o aluno auspicioso, retado no bom baianês, broca. Por quê? Este bioma engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. Rapaz, numa porrada só eu peguei Alagoas, Nordeste, Bahia, Nordeste, Ceará, Nordeste, Maranhão, Nordeste, Pernambuco, Nordeste, Paraíba, Nordeste, Rio Grande do Norte, Nordeste, Piauí, Nordeste, Sergipe, Nordeste. Quem é o bioma nordestino? Eu acho que você já está sabendo até a resposta, né? E norte de Minas. Aí quando eu junto o norte de Minas ao nordeste, eu crio a região do sertão. Então isso aqui é uma relação com o sertão. Aí vem a questão, rico em biodiversidade. O bioma tem 178 espécies de mamífero, 591 espécies de aves, 177 de répteis, 79 para os anfíbios, 241 espécies de peixe e as abelhinhas, 221 espécies, né? Então, a riqueza é muito grande. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e dependente de recursos do bioma para sobreviver. Então, é um bioma que funciona como um alento para a sociedade local sobreviver. Aí vem, este bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, ou seja, isso aqui colabora para a ideia de que a chamada logo na questão me traz o sertão. Mas o que me chama mais atenção são as informações sobre o texto. Fonte: www.mma.gov.br/bioma/caatinga. Acabou a questão, né? Letra A, Cerrado? De jeito maneira. Pantanal? Mata Atlântica? De jeito algum. Pampas? Letra C, Caatinga. Professor Fabrício, é verdade que isso acontece? É por isso que eu digo a você que você tem que ser auspicioso, você tem que ser auspiciosa, você tem que olhar para a questão
e já identificar aquilo que você pode utilizar a seu favor. Tranquilo? No mais, é desejar a você todo o sucesso do mundo, porque afinal de contas, quem vai precisar de sorte é quem não estava no pré-ENEM, né? Porque você trabalhou junto conosco aqui durante esse ano todo na construção dos conhecimentos em todas as disciplinas, justamente para esse momento ser seu. Essa vaga é sua. Vá lá, corra e depois volte para bater a foto com a camisa do pré-ENEM e aquele sloganzinho, aquela plaquinha aprovado. Beijo, gente! Valeu! Eu vou pegar esses áudios todos de fundo. Você vai ver. Se o som não saiu de novo, vai ter um esganamento aqui geral. Saiu? Dá uma olhada. Não brinque não, vai. Bom, professor, tá liberado. Rapaz, sua adoração de Alessandra é forte, viu?